estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Saúde e Terapia e hoje a gente vai dar um formato um pouquinho diferente às nossas conversas, aos nossos bate-papos, né, Eliandro? Perfeito. Você já nos conhece, eu sou Carla Stael, meu amigo Eliandro Maurati. Nós somos terapeutas integrativos e no último programa, se você já nos segue, você viu que nós falamos com um pouco mais de detalhes sobre a forma como os nossos atendimentos se desenrolam, não é isso? Isso mesmo. A gente está trazendo aqui uma série de processos e de ferramentas terapêuticas e profissionais, né? Não só eu, a Carla, mas hoje a gente tem uma convidada muito especial que a Carla vai apresentar já para todos vocês, para que fique cada vez mais claro o quanto as terapias integrativas elas podem de fato ajudar você que está ouvindo e nos vendo nesse momento. Exatamente. Então, hoje nós teremos o prazer de conversar e de conhecer com a minha grande amiga Adriana Embaçaí, que é uma terapeuta integrativa de inúmeros recursos. E entre todas as terapias, né, que ela pode nos premiar, sim, hoje nós escolhemos falar sobre constelações familiares. É isso, Adriana? Isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês o convite. Então, gente, o prazer é nosso. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Adriana, tem muitas dúvidas, né, sobre a constelação familiar. As pessoas elas têm uma curiosidade muito grande quanto a isso, mas entender como isso funciona precisa ficar bem claro para as pessoas, porque muita gente leva isso para um lado de misticismo, religioso, entre outras coisas. E aí a primeira pergunta para você é, isso faz parte de alguma religião? Explica um pouquinho de onde veio a constelação familiar, quem pode utilizar e por que as pessoas devem utilizar isso? Ok, então em primeiro lugar, tirando, né, a preocupação que as pessoas têm com essa parte mais mística, não se trata disso. Se trata de uma entrada num campo informacional, um campo de consciência e, como o próprio nome sugere, constelações familiares sistêmicas buscam num primeiro momento, quando ela foi desenvolvida, a organizar arquitetonicamente o lugar das pessoas desse sistema familiar de forma mais correta, tá? Bom, indo nos primórdios, Bert Hellinger, o criador desse sistema, além de teólogo, filósofo e psicólogo, tinha sido padre e, enquanto ainda no sacerdócio, foi morar na África do Sul, conviveu com os Zulus, ele era reitor de uma universidade lá, e ele observou certas práticas tribais e se encantou com a maneira respeitosa e justamente com essa hierarquia do mais novo, né? Rendendo homenagens, tratando de forma respeitosa o mais velho, porque chegou antes, tem precedência, e os mais velhos também tratando com muito amor, com muito respeito esses mais jovens, porque exatamente sinalizavam mudanças de padrão, um futuro mais ameno. Bom, isso reformatado para nós, né? Primeiro ele voltou para a Alemanha, desenvolveu um método e Bert Hellinger também estudou com os melhores da época dele. Ele foi aluno de Milton Erickson, que depois, né, ganhou o nome de hipnose ericksoniana, um aluno dele batizou, com a terapia de arquitetura familiar de Virginia Satir. Também trabalhou, estudou com o Moreno, do psicodrama, e aí ele foi, né, formatando o que hoje a gente conhece como as constelações familiares. Bom, dando um salto no tempo para as constelações atuais, o próprio Hellinger abriu mão de uma certa rigidez, que no início você fazia uma constelação para observar sua relação com sua mãe, ou com seu pai, ou com seu filho, etc. E se aquilo não funcionasse tão bem, parabéns e tchau. E com o passar do tempo, com as experiências dele trabalhando nele mesmo e com a clientela e continuando suas pesquisas, ele se suavizou e começou a observar que não era bem assim, que muitas das vezes as pessoas precisavam voltar depois de uns 6 meses, depois de um ano, para rever aquele assunto com uma profundidade maior. E o tempo foi passando e o grau de complexidade aumentou, porque aí ficou visto que, para além da nossa família, nós temos as relações com o local onde a gente nasceu e foi criado, com os valores culturais, com a influência climática. Ou seja, como é você fazer uma constelação para alemães? Eu já vi.
Como é para fazer para brasileiros no Rio de Janeiro? Já vi. Como é para fazer para paulistanos? Então, mesmo aqui, de Rio para São Paulo, tão perto, uma matriz de energia, uma maneira de viver, opera de forma diferenciada. Como é a gente trabalhar aqui em Teresópolis? Perfeito. Na verdade, o ambiente tem uma relevância muito grande. Sem dúvida. Okay. Então, eu particularmente me dedico muito a trabalhar dessa forma mais ampla, em que essa observação, essa contextualização faz parte do que eu oferto como consteladora. E o princípio, né? O princípio de tudo, amor. Porque segundo o próprio Hellinger, e eu acho que ninguém vai discordar disso que nos assiste, sem amor nada acontece no universo. Agora, é o amor romântico, o amor idealizado? Não, esse traz problemas. Muitos. É mais respeito, né? É um amor, né, como o título que o Hellinger deu para isso, Ordens do Amor. Okay. Porque quantos e quantos e quantos casos de amor entre parceiros ou nas famílias, né, pais e filhos, avós e netos, etc. Quantas vezes há tanto amor e traumas cada vez maiores vão acontecendo, mais discórdia, mais rupturas, doenças severas como um câncer. Tá? E aí, abrindo parênteses, eu trabalho com constelações para a área da saúde também. Tá? Eu queria te fazer uma perguntinha. Eu sou fã das constelações sistêmicas, já fiz, né? Já participamos juntas, né? De sessões. E assim, é uma tomada de consciência que para nós aqui tem sido a palavra mais recorrente, né, Eliandro? Toda vez que a gente aborda qualquer tipo de terapia integrativa, das que a gente conhece, pratica, a gente volta nesse ponto. E eu acho que você chegou por aí. Qual é o meu lugar? Qual é a razão, né, de eu estar aqui desenvolvendo esse momento na minha vida? E como é, então, que... Eu sei, mas eu vou perguntar para você dividir com a gente. Como é que eu posso procurar... Quando é, na verdade, que eu posso procurar uma sessão de constelação familiar? Em que isso me ajudaria? Você até já deu a dica. Até em questões de saúde. Mas não só em questões de saúde. Vamos lá. Quem pode se beneficiar de uma sessão de constelação familiar? Bom, em princípio... toda e qualquer pessoa, mas na prática não é bem assim. Então, algumas sugestões da minha observação e do grupo de consteladores, né, com quem eu troco ideias, enfim, com professores com quem eu mantenho uma relação bacana. Então, primeira coisa, quando você já tentou muitas alternativas e você percebe que não consegue resolver essa questão e dar o próximo passo, tá? Eu, particularmente, faço uma avaliação. Isso não é regra nas constelações. Por quê? Porque, eventualmente, essa pessoa que procura precisa de uma outra terapia de suporte anteriormente. Perfeito. Pode ser um suporte psiquiátrico, pode ser um suporte, né, psicológico, enfim. Às vezes, até uma ida a um clínico geral. Porque o trabalho da constelação, vocês sabem, ele é muito intenso e pode gerar uma comoção. Então, particularmente, eu prefiro fazer esta avaliação antes, embora isso não seja da regra do método, por uma questão de segurança do meu cliente e de capricho, né? De amor, já que a matéria-prima desse trabalho é amor. Tá? Uma outra coisa que eu acho interessante sinalizar também é essa não busca por curiosidade. Ok. Porque a pessoa, é natural que tenha curiosidade. Muita gente falando a respeito, né, na porta do boteco, nas redes sociais, mas não vai ter um resultado interessante. Perfeito. E vai se desapontar e vai fazer um investimento financeiro de tempo e de expectativa. Perfeito. E também uma coisa que as pessoas, eu acredito que com vocês também possa acontecer, com todos os nossos colegas, é a dificuldade da pessoa que busca uma terapia de consciência em tomar a responsabilidade dela. Era aí que eu queria chegar. E uma das realmente frases emblemáticas na constelação eu fico com a minha responsabilidade, se há uma demanda muito grande, e deixo a sua com você. Que é uma maneira adulta, centrada e respeitosa de resolver algumas demandas. Tá?
Então, tomar a responsabilidade, e quem acha que vai sair voando num tapete mágico, não me procure, porque eu sou meio brava nessa hora. E a pessoa vai se desiludir ao primeiro contato comigo. Pessoal, é um trabalho incrível, profundo, transformador. Eu jamais seria uma consteladora se eu não tivesse tido resultados expressivos na minha vida. Porém, quando se fecha uma constelação, é que começa o trabalho de fato. Então, há uma reconfiguração no campo, no ato, né, da constelação, seja ela com um grupo de pessoas ou de bonecos, que é uma favorita atualmente. Porém, quando o trabalho, o atendimento acaba, o que essa pessoa viu, em péssimo português, ela não vai desver. E aí é a vida dela. Ela pode, né, a partir do que viu e do que já está sendo trabalhado em consciência no sistema como um todo, tomar outras atitudes, claro, com seu tempo, né? Respeitando o seu ritmo, deixando, né, as emoções que afloram se acomodarem, mas se trata da vida dela. Então não é, como eu vejo muita gente por aí, fiz constelação, não adiantou nada. Tá, mas o que você viu? Entendemos. Não, eu vi que tal situação, mas o que você fez com isso? Mas não era para deixar rolar? Não, não é para deixar rolar. Quem deixa rolar é a criança. É hora de refletir sobre aquilo e fazer as mudanças internas, né, e externas que a gente precisa fazer. Porque nada na vida evolui sem você mudar. Justamente. E o grande problema dessa consciência toda que você está falando é que as pessoas têm muita resistência na mudança. E isso bloqueia toda a prosperidade que ela pode ter a partir daquele momento. Exatamente o medo que ela tem de mudar ou a dificuldade que ela tem de fazer isso, porque toda mudança requer um certo esforço. E o nosso cérebro é bem preguiçoso, muitas vezes ele não quer ter esse esforço para mudar. Perfeito. E aí entra até uma parte da nossa fisiologia, você possivelmente conhece até melhor isso do que eu, Eliandro, que é o fato da gente viver, né, há muitas gerações num estado de sobrevivência, acabando com as nossas adrenais, acabando com o nosso nervo vago, com o nosso nervo frênico, etc. E traduzindo isso para um português, isso deixa a gente sem vitalidade. Isso diminui a nossa energia, que nos capacita a mudar internamente, biologicamente, para nos favorecer as mudanças de atitude. A gente já está com a vitalidade deficiente. Geralmente direcionando essa energia para coisas que não fazem sentido, né? Buscando futilidades de uma maneira geral, né? Seja na vida social, seja até mesmo na vida familiar. Tanta gente se esforça para ter todo o dinheiro do mundo e não cuida da própria essência, né? E isso se reflete na pessoa, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. É super interessante você ter colocado logo no início essa questão. A gente é um resultado de tudo o que a gente vive, né? Por isso que ela diz do sistema. Do sistema. Sim. É um sistema. É incrível essa visão. Quando a gente primeiro mergulha na gente, sabendo como você falou, fica com a tua responsabilidade. Agora, o que significa isso? É não culpar o outro. Não é dizer também que a culpa é sua. As pessoas confundem culpa, responsabilidade. Isso é um trabalho que todo terapeuta começa tendo. O que aconteceu com você não é culpa sua, mas vamos assumir a responsabilidade, né, e mudar a partir disso. É isso. E lembrando, né, que são as ordens do amor. E aí eu queria pontuar que amor é um verbo de ação. Então você ama assim, parado e pasmado, não acontece nada. Verdade. Quando você toma essa responsabilidade, pautado por esse amor melhor ordenado, aí sim o próximo passo vai ser mais eficaz. Uma coisa que você estava trazendo, eu fiz a experiência com os óleos essenciais antes de abrir uma constelação. De fato, é maravilhoso, porque você ativa, né, toda essa bioquímica do corpo para um estado de consciência alterado de forma mais rápida e mais extensa, e a captação dos representantes no campo, ela é bem bacana. Olha que interessante. Eu repeti essa experiência sábado passado no grupo. Que legal. Já tinha feito lá com aquelas minhas cobaias, mas eu quis fazer isso para pessoas que não tinham passado pela experiência. Foi muito legal. Sim, sim. Adriana, deixa eu te perguntar, eu vou fazer uma reflexão aqui
e depois você esclarece isso pra gente e me corrige, por favor, se eu estiver errado, tá? Você, quando falou logo no início sobre essa questão sistêmica, a gente entende o sistema, então eu vou trazer uma metáfora aqui pra gente, para quem estiver nos ouvindo e nos vendo agora, fique bem claro essa questão. Quando a gente pensa num sistema, vamos pensar no nosso sistema solar, né? No universo, a gente tem o Sol, a Lua, os planetas, e cada um no seu lugar, cada um com a sua função. Se a gente pega o Sol e troca ele de lugar e bota num lugar onde ele não deveria estar, a gente começa a ter um grande problema no planeta, né? As coisas vão morrer, né? O oxigênio vai faltar, enfim, um monte de coisa vai acontecer. Quando você fala de sistema, você está falando disso porque se, por exemplo, um filho ele assume o papel do pai, a mãe assume o papel do filho, em algum momento aquilo começa a se misturar, ou a falta de alguém nesse momento, por alguma questão que a gente não sabe, cada vida, né? Cada pessoa tem uma, é isso que pode trazer esse problema todo no sistema? Sim, essa é uma metáfora perfeita. E você abordou, né, muito do que a gente faz na prática e muito do que a gente vê. Muito comum filhos ocupando o lugar de pais com a melhor das intenções. Claro. Então, o que vai acontecer para esse filho? Possivelmente ele vai ter dificuldades profissionais financeiras quando eles ocupam o lugar de pai ou de mãe. Estabelecer uma relação afetiva profunda e que, né, seja mantida a longo prazo. E, mesmo assim, se essa pessoa for um super executivo ou executiva, tiver um casamento maravilhoso, filhos saudáveis, né, casa dos sonhos, viagens espetaculares, via de regra essa pessoa tem um vazio e sente uma culpa porque aparentemente está tudo bem, só que não. E aí quando a gente observa num campo, um exemplo muito comum, né? A mãe e o pai têm um casamento complicado e digamos que esse pai seja aquele modelo bem clássico, um provedor, mas dentro de casa ausente e que visivelmente esse casamento está ali por causa de filhos, por causa de patrimônio. O que acontece? Essa mãe projeta, principalmente nos filhos homens, né, a posição de marido. Isso sem nenhuma perversão, sem nenhum, né? Eventualmente acontece, mas não é a maioria, felizmente. E o que acontece? Se este filho homem já está no local deste pai, a tendência é esse pai ficar cada vez mais ausente, as queixas aumentarem e essa senhora, se esse filho conseguir casar, será uma nora terrível, uma sogra, terrível, terrível, porque essa pessoa que entrar vai estar num papel, entre aspas, de amante, mesmo se fizer aquele casamento com festa, bolo, foto, tudo. E as brigas nesse novo casal serão recorrentes, porque vai ter aquele fantasma daquela mãe projetando essa energia de esposa para aquele filho. Isso é muito exatamente comum. O que ele disse, alguém no lugar errado, fazendo, né, cumprindo o papel errado. Gente, a gente conversaria sobre esse assunto, né, eternamente. A gente avisou ela que nós temos um tempo delimitado, né? Mas é muito bom a gente conhecer e entender que todas as terapias se integram, né? E que não é curiosidade, é realmente uma ajuda terapêutica, uma forma da gente resolver um problema que está impedindo a gente de evoluir. Então, infelizmente, nesse momento a gente vai encerrar, né? Mas o Evandro vai... Claro. Eu queria primeiro te agradecer, Adriana, com certeza, também, pelo carinho de ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, de esclarecer tantas coisas da forma que você colocou, de uma forma tão clara, né? Tão apaixonada também. A gente viu muito amor nisso aí também. Então, muito obrigado. E a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento para você, mas também te pedir para deixar as suas redes sociais, o seu telefone, como que as pessoas te acham hoje, querendo fazer uma consulta com você, como é que a gente te encontra? Olha, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei de verdade estar com vocês. Obrigada. E eu posso ser encontrada no Instagram, Embaçaí, e também no WhatsApp 21 99704 6565. Então, quem quiser saber um pouco mais, fique à vontade para entrar em contato comigo, que eu estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas. Muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, por estarem, né, nos acompanhando em todos os nossos podcasts. E lembrando a todos vocês que quanto mais você se organiza pelo lado de dentro, mais a vida se organiza pelo lado de fora. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.